dia! Hoje no Jornal Aprendizagem nós iremos falar sobre a Revolta Federalista. A Revolta Federalista ocorreu no sul do Brasil logo após a proclamação da República e teve como causa a instabilidade política gerada pelos federalistas, que pretendiam libertar o Rio Grande do Sul da tirania de Júlio Prestes Castilhos, então presidente do estado. Eles se empenharam em disputas sangrentas que acabou desencadeando em uma guerra civil. A briga era entre o Partido Federalista e o Partido Republicano. A filosofia de um grupo se chocava contra o outro. Os maragotos eram nome dado aos sulistas. No começo, esse apelido era usado de forma negativa, mas com o passar do tempo, esse apelido perdeu a forma de ofensa e sim como uma forma de identificação. Por outro lado, os inimigos dos revoltosos eram chamados de pica-paus. No embate entre os dois, os maragotos ganharam. Depois disso, os maragotos se revoltaram novamente, algumas décadas à frente, e dessa vez os opositores foram chamados de chimangos. Essa revolta foi contra a permanência de Borges Medeiros no governo. Ocorreu quando a Revolução Federalista foi derrotada. A paz foi assinada em Pelotas, dia 23 de agosto de 1895. Bom, agora nós iremos mostrar um vídeo falando um pouco mais sobre esse assunto. Atenção! Começa agora uma teleaula de História do Ensino Fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 22. Bons estudos! Este daqui é o Palácio do Catete, no Rio de Janeiro. Era daqui que os presidentes da República governavam o Brasil, até a troca da capital do Rio de Janeiro para Brasília. Vamos entrar e conhecer o poder por dentro? Daqui de cima, eu posso ter uma visão panorâmica da cidade. Na teleaula de hoje e na próxima, nós vamos ter essa mesma visão panorâmica, só que do passado. Eu vou ajustar esse telescópio aqui para o primeiro ano da República, 1889, e só parar em 1930. República Velha. É assim que nós chamamos o período que vai de 15 de novembro de 1889, quando o Marechal Deodoro proclamou a República, até a Revolução de 1930, que modificou o jogo de poder que dominava o Brasil. A República Velha foi de 1889 até 1930. Ela pode ser dividida em duas fases. A militar, que durou de 1889 a 1894, e a oligárquica, que foi de 1894 a 1930. A fase militar também é chamada de República da Espada. É uma outra maneira de falar de uma fase comandada por militares. Esta fase durou até 1894. O primeiro presidente militar foi o Marechal Deodoro da Fonseca, aquele mesmo que proclamou a República. Ele ficou sendo presidente provisório e logo depois foi eleito pelo Congresso Constituinte. O seu governo durou pouco. Muito autoritário, Deodoro resolveu fechar o Congresso e foi deposto. No seu lugar assumiu o vice-presidente de Deodoro, o Marechal Floriano Peixoto, em 1891. Ordem e progresso. O que isso quer dizer mesmo? Para os positivistas, era tratar bem da população, estabelecendo direitos como saúde e educação. Mas os positivistas não davam muita importância aos direitos políticos, como o voto e a organização partidária. Quer dizer, os positivistas eram democratas, mas não muito. E os positivistas ainda arrumaram brigas com outros grupos do Congresso Constituinte, os conservadores liberais e os republicanos radicais. Vamos ver no que deram essas brigas. Além dos positivistas, o Congresso era formado pelos conservadores liberais. Os conservadores liberais eram maioria e representavam os fazendeiros de café. Defendiam os interesses e privilégios dos donos de terra, dos negociantes e banqueiros. Foram os conservadores liberais que batizaram oficialmente o país com o nome de República dos Estados Unidos do Brasil. O terceiro grupo, liderado por Silva Jardim e Lopes Trovão, era o dos republicanos radicais.
Os republicanos radicais lutavam pelos direitos civis e políticos do povo. Queriam que o Estado fornecesse saúde e educação gratuitas e terras para todos. Para os conservadores, esse grupo era exaltado, idealista e inimigo da ordem. Eu estava aqui olhando como essas brigas no Congresso afetaram o resto do país. Com a proclamação da República, as províncias passaram a se chamar estados. Ganharam autonomia, isto é, podiam organizar suas próprias constituições. No Rio Grande do Sul, havia um conflito entre os positivistas e os liberais. Um conflito tão sério que acabou em revolução. A Revolução Federalista. As brigas entre os positivistas, os conservadores liberais e os republicanos radicais explodiram para valer no Rio Grande do Sul. Lá arrebentou a Revolução Federalista. Federalismo é a forma de governo pela qual diversos estados se reúnem numa só nação, mas conservando sua autonomia. Pois a Revolução no Rio Grande do Sul queria justamente isso, que o Estado tivesse mais poder de decisão sem depender tanto do presidente. Os revolucionários defendiam o parlamentarismo, onde o poder do presidente é dividido com o Congresso, ou seja, os parlamentares. A Revolução Federalista foi sangrenta e alcançou até o Rio de Janeiro. No Rio, na Baía de Guanabara, houve a Revolta da Armada. O presidente Floriano Peixoto ganhou o apelido de Marechal de Ferro. Dá para adivinhar por quê? Foi porque ele se aliou aos republicanos conservadores liberais e, com a ajuda deles e do exército, acabou com a Revolução Federalista e a Revolta da Armada. Conseguiu consolidar o novo regime e garantiu a sua sucessão. Elegeu como novo presidente um representante da oligarquia cafeeira, Prudente de Moraes, em 1894. Este aqui é Prudente de Moraes, o primeiro presidente civil da República. Agora nós passamos da fase militar para a fase oligárquica. Oligarquia, você sabe, é o governo de poucas pessoas, pertencentes a um mesmo partido, classe ou família. Oligarquia, substantivo feminino, governo de poucas pessoas, pertencente a um mesmo partido, classe ou família. Predomínio de uma facção ou grupo na direção dos negócios públicos. Por que fase oligárquica? Porque um novo equilíbrio de forças estava acontecendo. Os representantes dos fazendeiros de café, que eram maioria no Congresso, apoiaram Floriano Peixoto. Como recompensa, ganharam a presidência. Prudente de Moraes era paulista e ficou conhecido como pacificador, porque anistiou os rebeldes da Revolução Federalista e da Revolta da Armada. Mas, na verdade, Prudente de Moraes não foi tão pacífico assim. Foi durante o governo dele que aconteceu a Revolta de Canudos. No Arraial de Canudos, na Bahia, havia um povoado com 20 a 30 mil habitantes. O líder do povoado era Antônio Conselheiro. Conselheiro era um líder religioso e queria a volta da monarquia. O governo republicano mandou para Canudos uma expedição de mais de 8 mil homens. O arraial foi arrasado a ferro e a fogo em 1897. Em 1898, o novo presidente, Campos Salles, assume um país falido. O tesouro havia se esgotado com os gastos das campanhas militares. Nosso jornal Aprendizagem acaba aqui. Bom dia.